Boa tarde a todos. Continua a ser um gosto estar convosco. Aqui em sala, naturalmente, poucos, mas espero que continuem sempre muitos aí desse lado. A forma como agora conseguimos mais ou menos trabalhar. Prosseguindo o nosso programa da conferência da APDH, Novos Tempos, Novos Desafios, vamos agora fazer aqui um simpósio sobre terapia celular, desafios no acesso. Nestes tempos, exatamente, que vivenciamos, é tão importante pensarmos o acesso aos cuidados de saúde, às terapêuticas, enfim, o acesso às pessoas. E como vos dizia de manhã, mantenham o sorriso e volto a recomendar, mesmo que tenham máscara e usem máscara muitas vezes, sobretudo para se sentirem protegidos, semicerrem os olhos para nós sabermos que estão a sorrir. E estão a sorrir exatamente porque estamos aqui a tentar aumentar o conhecimento sobre esta temática, para a qual iremos contar com a moderação da professora Ana Paula Martins, que é professora auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que tem sido bastonária. Não há ex-bastonários, pois não. Como não há ex-presidentes, são sempre bastonários, sempre presidentes. Pronto, tiveram um período ativo e depois continuam, porque isto cola-se à pele, determinadas funções que nós efetivamente vamos desempenhando. É licenciada em Ciências Farmacêuticas, é professora auxiliar com agregação da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, diretora na Gilead, atualmente, já é, né? Diretora de uma das unidades da Gilead. Foi também diretora com responsabilidades muito grandes na Merck Sharp & Dohme, há uns anos atrás. Foi assessora do Ministro da Educação e do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. É membro fundador do Instituto de Saúde Baseado na Evidência, é membro do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida. É uma pessoa, sobretudo, a quem nós reconhecemos um papel fundamental nestas áreas do medicamento e com uma postura ética, com valores, com princípios fundamentais. E volto também aqui a referir, ela tem outra, enfim, para mim, particular característica, que eu muito prezo, é minha amiga. Senhora professora, o palco, que é improvisado, como já percebeu, é seu. Muito boa tarde. De facto, é um prazer enorme aqui estar e quero agradecer muito à professora Ana Escoval, que sempre nos desafia desta forma para momentos de partilha, momentos de reflexão e, acima de tudo, momentos de intensa, eu diria, relação entre nós que fazemos parte destas conferências, que por ela e com ela são organizadas de forma a criarmos uma plataforma comum que nos permita, independentemente das nossas experiências, mas que nos permita aprofundar e densificar aquilo que é a necessidade que todos temos de encontrar soluções para o Serviço Nacional de Saúde. E neste contexto, claro que de toda a apresentação que a professora Ana Escoval fez, a coisa mais importante para mim, e creio que é essencialmente por isso que aqui estou, porque se não havia 100 pessoas que podiam estar aqui em vez de mim a fazer esta moderação, é exatamente ser amiga da professora Ana Escoval, o que eu considero que, sob o ponto de vista curricular, é de tudo o mais relevante em termos daquilo que é, sobretudo, a aprendizagem que essa amizade tem representado ao longo destes anos, daquilo que tem sido o trabalho que a professora Ana Escoval tem feito nos vários domínios da saúde. E neste contexto vamos passar de imediato, porque temos o tempo muitíssimo, digamos, contado, e ainda bem, vamos passar de imediato a apresentar os nossos convidados para esta sessão, que tem como tema, já foi dito, terapia solar, desafios no acesso. É um tema muito feliz,
porque vamos ouvir agora os nossos oradores convidados, que têm experiências diversas que se complementam seguramente, sobretudo naquilo que tem que ver com a gestão no sistema de saúde, no Serviço Nacional de Saúde, por parte da Administração Central dos Sistemas de Saúde, e depois aquilo que é a experiência em cada um dos IPOs, o IPO do Porto e o IPO de Lisboa, exatamente naquilo que é o acesso destas terapêuticas por parte dos doentes que delas precisam, de acordo com a melhor opinião médica, e de facto percebermos de uma forma, eu diria, desassombrada, aquilo que são de facto os aspectos, as oportunidades que temos para o país, para estes centros e, sobretudo, obviamente, para os doentes, e aquilo que são também os desafios, porque importa, e apresento já os nossos oradores, importa termos consciência daquilo que são os desafios, que podem transformar-se em dificuldades se não forem efetivamente antecipados por todos nós. Todos temos responsabilidade neste acesso. E assim eu começaria por apresentar de facto a doutora Ana Cristina Ferreira, do Departamento de Financiamento e Prestação de Saúde, da Administração Central do Sistema de Saúde, e que vai estar aqui hoje connosco, e muito lhe agradeço ter-se aqui deslocado, e que vai exatamente abordar o financiamento hospitalar Fill the Gap. Muito bem, é administradora hospitalar, é licenciada em Economia e é da ACSS, como eu já referi. Teremos também o professor Fernando Leal da Costa, diretor do Departamento de Hematologia do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, muito conhecido de todos nós, já foi Ministro da Saúde, teve responsabilidades como Secretário de Estado e também é uma personalidade ímpar que nos tem feito, nos tem ajudado, além da obra feita, naturalmente, nos tem ajudado a pensar na saúde em Portugal. E por isso também hoje aqui lhe agradecemos. E, finalmente, o Dr. Mário Maris, que é diretor do Serviço de Oncohematologia do Instituto Português de Oncologia do Porto, do Francisco Gentil do Porto, que também vai participar virtualmente connosco, tal como o professor Fernando Leal da Costa, e que é licenciado em Medicina, assistente graduado sénior, diretor do Serviço de Oncohematologia e muitíssimo conhecido nestas áreas, nomeadamente avançadas, como são a terapia celular. Eu vou passar de imediato ao primeiro orador, que, corrijam-me, o guião, como aqui tenho, é a doutora Ana Cristina, exatamente, e eu vou afastar-me aqui, doutora, para poder vir para o pódio, ocupar o lugar no pódio, e a palavra agora é a sua. 12 minutos, impertrivelmente, já me foi recomendado assim que entrei. Um minuto antes eu dou-lhe aqui uma informaçãozinha, assim é mais fácil do que aos nossos oradores que estão lá em casa, mas também junto deles conseguiremos sinalizar para, se ainda possível, podermos ter eventualmente uma ou duas questões. Se não pudermos ter, eu farei um sumário final, se é assim que posso dizer, daquilo que aqui conversámos. Muito obrigada. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar os outros elementos deste painel, os que estão aqui presentes e os que estão presentes online. Gostaria também de agradecer o convite da APDH para participar nesta conferência e prometo que vou cumprir rigorosamente o tempo que foi destinado a esta intervenção. Financiamento hospitalar Fill the Gap. Aproveitando aqui o gancho que a professora Ana Paula Martins me deu relativamente àquilo que são as responsabilidades e os desafios que temos no sistema de saúde, começo por falar exatamente nos desafios dos sistemas de saúde relacionados com aquilo que são os drivers da despesa. De certa forma, este tema já foi aqui abordado nesta conferência durante a manhã e o primeiro desafio que identificamos é efetivamente a alteração do perfil demográfico, com o aumento da esperança média de vida e com o envelhecimento da população. Consequentemente, temos a alteração dos padrões de doença, com a prevalência de doenças crónicas e com mais comorbilidades. Adicionalmente, temos o aumento das expectativas e das exigências dos cidadãos. Os cidadãos têm cada vez mais um acesso facilitado à informação e cada vez mais acesso a mais informação.
Finalmente, identificamos os drivers não demográficos da despesa. Por um lado, a inovação, que tem a ver com o tema deste simpósio, a terapia celular, e por outro lado, eventos extraordinários, como é o caso da pandemia que ainda hoje estamos a viver. Todos estes fatores têm claramente impacto naquilo que é a procura de cuidados de saúde e naquilo que é o crescimento da despesa em saúde. Contudo, o que podemos observar é que esta procura de cuidados de saúde não se distribui de forma uniforme dentro dos diversos níveis de cuidados. Nesta pirâmide, nós temos aqui, esta pirâmide deitada, nós temos aqui na base a grande maioria da população, que no fundo são os utilizadores pontuais ou mesmo não utilizadores do sistema de saúde. Depois temos aquilo que são os utilizadores regulares dos cuidados de saúde primários e, a seguir, a doença de elevado impacto e a gestão de caso associadas aos cuidados de saúde secundários. O que é interessante ver é que se nós interceptarmos esta pirâmide da procura com aquilo que é a pirâmide da despesa gerada, o comportamento é claramente o inverso. Nós temos aquilo que são os casos mais frequentes como sendo os menos onerosos e com menos impacto nos cuidados, na despesa em saúde, e por outro lado, à medida que nos deslocamos para a frequência de casos menor, encontramos as situações onde estão os casos mais onerosos e com maior impacto naquilo que é a despesa. Se concentrarmos a nossa análise nos últimos dois segmentos, portanto, aquilo que tem a ver com a prestação de cuidados hospitalares, nós sabemos que esta prestação é financiada de acordo com diversas modalidades de pagamento que estão presentes no contrato-programa. Nós temos aqui as principais componentes do contrato-programa e a resposta à doença aguda é uma resposta que é remunerada através de episódios de internamento e ambulatório médico-cirúrgico, no fundo, toda a atividade que é codificada e que é agrupada em GDH. É também remunerada de acordo com as consultas externas e com as sessões do hospital-dia. A resposta em termos de urgência e emergência é remunerada através de disponibilidade de serviço e de desempenho. Depois temos algumas áreas específicas que têm essencialmente a ver com a saúde materno-infantil, a saúde sexual e reprodutiva, que têm programas direcionados com indicadores específicos. E a resposta à doença mais complexa, crónica e rara é dada através de programas de saúde por doente tratado. E estas são as 4 componentes que têm uma maior indexação àquilo que é a produção. Para além disso, temos ainda um pagamento por desempenho, que está associado a indicadores de incentivos e penalidades, e um pagamento de custos de contexto, que no fundo é um valor global que é atribuído a algumas instituições. Se detalharmos um pouco mais aquilo que são os programas de saúde por doente tratado, uma vez que é a área que enquadra melhor o tema da terapia celular, o que nós sabemos é que são programas que, por um lado, já dissemos, têm a ver com a doença complexa, crónica e rara, onde os doentes têm um percurso que passa por diversas áreas de atividade, mas também onde é necessário existir algum histórico para serem construídos, de maneira a satisfazer alguns pré-requisitos. Desde logo, é preciso conseguir definir quais são as instituições abrangidas, sejam elas hospitais piloto, sejam centros de referência ou sejam entidades certificadas. Depois é necessário garantir que existe uma terapêutica que está avaliada e que está aprovada. É também necessário abordar em termos clínicos, em termos, no fundo, de protocolos clínicos ou de normas de orientação clínicas, fazer uma tipificação, uma normalização daquilo que é o cuidado aos doentes.
Adicionalmente, é importante poder definir o conjunto de critérios de entrada dos doentes em programa, se são programas destinados a doentes naif ou não, se são programas para adultos ou se incluem também crianças. Portanto, todos estes aspectos é importante poder definir à partida. Igualmente, o horizonte temporal dos doentes em programa. Se é um programa que acompanha o doente durante a vida ou se é um programa para o qual é possível definir um horizonte temporal expectável. E, finalmente, e não menos importante, é preciso valorizar todas as componentes do programa, quer seja ao nível da terapêutica, dos atos médicos, dos atos de enfermagem, de devices, se for o caso, e de procedimentos laboratoriais. Evidentemente que todas estas atividades exigem uma colaboração, um trabalho conjunto muito próximo entre a ACSS, a DGS, que no fundo tem a coordenação dos programas, o Infarmed também, e com especialistas, no fundo, clínicos, que são especialistas em cada uma das áreas. Contudo, se uma área de atividade não estiver propriamente identificada no contrato de programa de forma autónoma e específica, isso não significa que ela não esteja a ser financiada. Isto porque existem alguns mecanismos que permitem efetivamente captar e compensar este gap entre aquilo que é o início da inovação, seja da inovação terapêutica, seja outro tipo de inovação, e o momento em que o modelo de financiamento consegue captar essa inovação. Um primeiro mecanismo tem a ver com a majoração de algumas linhas de atividade. No fundo, é um mecanismo de flexibilidade regional que permite valorizar de forma acrescida algumas linhas de atividade, no sentido de compensar quer a introdução de técnicas inovadoras, quer valências mais complexas, ou mesmo o incremento de custos que têm a ver com medicamentos ou recursos humanos. Por outro lado, existe ainda outro mecanismo que são os custos de contexto. Os custos de contexto, no fundo, permitem compensar, é um apoio financeiro destinado a compensar circunstâncias excepcionais, que podem ser circunstâncias mais conjunturais, como, por exemplo, um problema num bloco operatório que tem que fechar, ou circunstâncias mais estruturais, como, por exemplo, um serviço de urgência que está numa zona turística e que tem uma sobrecarga enorme durante o período do verão, o período das férias. E, portanto, este apoio financeiro que compensa estas circunstâncias excepcionais vai permitir acomodar condicionantes da eficiência da instituição ou mesmo condicionantes que originam custos extraordinários. E relativamente aos custos de contexto, acho que era importante termos aqui uma noção da sua evolução nos últimos anos face àquilo que foi o financiamento hospitalar. Nós vemos que até há 2 anos, até 2019, os custos de contexto representavam entre 6% a 9% daquilo que era o financiamento hospitalar e que nos últimos 2 anos, e por motivos subejamente conhecidos, que têm a ver com a pandemia, o peso dos custos de contexto passou a ser de 16% no ano passado e de 12% este ano. Isto significa que houve aqui um apoio extraordinário no sentido de fazer face a todos os gastos acrescidos que tiveram a ver com a pandemia, nomeadamente podemos falar dos equipamentos de proteção individual, da duplicação de estruturas, da duplicação de circuitos, da necessidade de aumentar aquilo que era a higiene e a limpeza, da contratação de recursos humanos extraordinários e, portanto, de certa forma, isso está aqui refletido. Para terminar, e uma vez que já me estão a fazer sinal, deixar apenas 3 ideias. A primeira é que o financiamento segue aquilo que é a inovação, aquilo que é a prática clínica e a organização de cuidados, que existem mecanismos no processo de contratualização hospitalar que permitem, de certa forma, amortecer e acomodar despesas de inovação, enquanto existe este gap de tempo do início
da aplicação dessa inovação e da sua absorção pelo modelo de financiamento. E, finalmente, que a terapia celular poderá vir a ser considerada de forma autónoma como uma linha de atividade individual, específica, com financiamento adequado, de acordo com aquilo que vier a ser a evolução dos programas de saúde e dos modelos de financiamento. E muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Muito bem. Muito obrigada, senhora doutora Ana Cristina Ferreira, pela sua tão clara apresentação. Deixou-nos aqui ideias muito importantes e muito objetivas sobre as questões, ou questões que são muito importantes nas questões do acesso e que transcendem muito só a parte terapêutica propriamente, mas toda a linha, toda a cadeia de valor. Eu há pouco não disse, mas eu penso que ficou muito claro, não disse e peço desculpa por isso, que a doutora Ana Cristina Ferreira é administradora hospitalar e é licenciada em Economia. Eu penso que a sua intervenção mostrou bem, digamos, também essa vertente, essa veia, esse pragmatismo e esse conhecimento daquilo que é a própria gestão hospitalar. Vamos agora ouvir o professor Fernando Leal da Costa, que eu já tive a oportunidade de apresentar e que tem como tema, digamos, dentro deste grande tema que é a terapia celular, desafios no acesso, custo ou benefício da imunoterapia em hematologia. Muito obrigada, Sr. Professor, e agora a palavra é sua. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Desde já fica a nota de que os elogios proferidos pela professora Paula Martins são manifestamente exagerados, e só por isso ficou claro que também é minha amiga, como aliás a professora Ana Escoval, que foi quem, em boa verdade, me introduziu às questões da APDH através de várias colaborações com muito gosto que eu tive com os programas HOPE. Ora, indo direto ao assunto, aquilo que eu vou tentar de alguma forma convencer-vos é se vale ou não vale a pena fazer imunoterapia em hematologia, porque essa é a primeira parte mais importante de tudo isto, é olharmos para a vertente benefício e depois então percebermos até que ponto é que esta não é uma questão também de custo. Enfim, estão aqui os meus conflitos de interesse. Como já foi dito e se pode ver no slide seguinte, eu estou no IPO de Lisboa, e quanto à pergunta que eu começo por fazer, se imunoterapia em hematologia vale a pena, a minha resposta é muito simples, sim, e poderíamos por aqui acabar a conversa. Mas, enfim, para ocupar os 12 minutos, vamos alongar um bocadinho mais. Começamos por definições. A imunoterapia é um tipo de tratamento biológico, ou seja, um tratamento onde se usam medicamentos de natureza biológica, e no caso concreto daquilo que é a imunoterapia, esta terapêutica é feita para ajudar, e eu sublinho a expressão ajudar, o próprio organismo através do seu sistema imunológico a combater a doença, neste caso o cancro. Existem, desde há muitos anos, imunoterapias como tal, a primeira das quais é a transplantação halogénica de medula óssea. É uma forma terapêutica celular e ela própria, como já aqui foi apresentada, o exemplo paradigmático do que pode ser uma terapia celular com um programa de financiamento próprio e específico. Mas depois, por cima disto, surgiram em primeiro lugar os anticorpos monoclonais, existem vários, enfim, estão ali os exemplos, os quais depois evoluíram para a junção a este imunoconjugado, a junção do anticorpo monoclonal a um citostático ou, como se fez em tempos, a um isótopo radioativo, que foi abandonado, e progressivamente avançámos então para terapêuticas ativadoras de células T, as quais estavam, enfim, apresentadas atrás e que vos chama a atenção, têm vários componentes farmacológicos e também um componente celular importante, o qual tem que ver com a utilização das chamadas células CAR, das quais as CAR-T são, digamos, as que estão comercialmente disponíveis, lá vamos ver. Esta imunoterapia é útil, mas tem efeitos adversos, por vezes graves. É seguramente consumidora de tempo e de recursos e é muito, muito cara.
E, portanto, esta discussão, que é uma discussão que começa em primeiro lugar por ter que ver com o benefício, recai em seguida em percebermos até que ponto é que se justifica o preço que pagamos por ela. O seguinte, se faz favor, é evidente que hoje em dia estes efeitos adversos têm vindo a ser diminuídos, quer pelo efeito de experiência, quer pela própria melhoria dos fármacos utilizados. No caso dos anticorpos monoclonais, hoje em dia temos mecanismos que nos permitem fazer administrações subcutâneas e, portanto, diminuímos o tempo de contacto do doente com o hospital. E também é certo que, por enquanto e para já, no campo dos anticorpos monoclonais, começam a surgir aquilo a que se chamam biosimilares, no fundo são os biológicos, são os genéricos dos biológicos que permitem tratamentos bem menos dispendiosos do que eram há uns tempos atrás. Ora, esta questão que, enfim, de alguma forma existe e é verdadeira para os anticorpos monoclonais, para aquilo que são os mecanismos ativadores de células T, em particular os chamados anticorpos bispecíficos e as células geneticamente modificadas, na realidade estas formas muito mais modernas e em alguns casos muito mais eficazes obrigam a uma mobilização extensa de recursos que vão muito para lá do custo do próprio medicamento. Ou seja, nós temos que considerar, tal como na transplantação halogénica, não estamos a falar do custo dos medicamentos, estamos a falar do custo dos medicamentos sobre os quais se deve adicionar um conjunto extenso de recursos que eventualmente têm que ser utilizados, nomeadamente também recursos ao nível daquilo que tem que ver com as capacidades de intervenção técnica e humana. Próximo, se faz favor. Ora, a questão que foi colocada, no fundo, é uma coisa que é tóxica, que é consumidora de tempos e de recursos, que é muito cara, que mobiliza muitos recursos, neurologia, cuidados intensivos, unidades de transplantação, unidades de recobro, serviços de hematologia, múltiplas consultas ao hospital de dia, imensos recursos laboratoriais, se tudo isto vale a pena. Bom, eu penso que sim, como vos disse, e vou tentar de uma forma simples tentar explicar-vos porque eu acho isso. Em primeiro lugar, porque é eficaz, está demonstrado assim em ensaios clínicos, é efetiva, já há dados de vida real que o confirmam, e mesmo em doentes com doença muito avançada que não teriam outra oportunidade terapêutica, estes tratamentos ainda são úteis, tanto que hoje em dia tendem cada vez mais a ocupar um lugar na primeira linha do tratamento dos doentes com cancros do sangue. Ora, se é verdade que os anticorpos monoclonais de que eu vos falei têm uma ação direta, vão, digamos, diretamente influir sobre a célula cancerosa, não é menos verdade que desde há uns anos se sabe que um dos potenciais terapêuticos mais importantes dessas imunoglobulinas artificialmente criadas é de mobilizarem células T chamadas killer cells. Ora, desde há uns anos que se pensou, e agora está no comércio, a possibilidade de retirar células de linfócitos T aos doentes, tratá-los em laboratório, de alguma forma ensiná-los por inserção de gene a procurar diretamente as células que têm cancro e, dessa forma, eliminá-las com uma grande especificidade e eficácia. Estas células são as chamadas Chimeric Antigen Receptor Cells. Quando envolvem células T, embora também já haja ensaios com outro tipo de células chamadas NK, quando envolvem células T são as chamadas CART. Ora, existem neste momento um conjunto grande de CARTs no mercado. As CARTs, como eu vos disse, envolvem um conjunto de passos que passam pela colheita das células, o seu tratamento em laboratório, que por enquanto muitas vezes é feito até bem longe dos países onde as células são originalmente colhidas, células essas que depois são recongeladas, transplantadas ou transportadas para o centro do tratamento é feito e reinfundidas no doente. Como podemos ver a seguir, hoje em dia já existe um conjunto grande de células deste tipo, mas sublinho, como disse há pouco, o problema maior com estas células não é tanto o seu custo, que é muito elevado, a ordem dos 350 a 400 mil euros por doente, mas acima de tudo porque tem um sistema logístico complicadíssimo. E tecnológico, e faz-me lembrar, como está, senhor Dr. Manuel Delgado, que agora chegou também, senhor engenheiro, tudo bem, faz-me lembrar quando era pequena, eu já tenho alguma idade,
possa, apesar de tudo, não parecer, mas tenho, e faz-me lembrar a RTP, quando começou as emissões, não é? Marina Caldas dizia assim: pedimos desculpa por esta interrupção, o programa segue dentro de momentos. E nós vamos seguir dentro de momentos, por isso, não saiam daí, é só um bocadinho que a Altice vai resolver o problema, o nosso parceiro de eleição tecnológico. Posso fazer publicidade à Altice porque não tenho conflito de interesses. É só mais um bocadinho, não é? Até conseguirmos voltar. Penso que quer a doutora Ana Cristina Ferreira, quer o professor Fernando Leal da Costa, que ainda não acabou a sua intervenção, mas que vai acabar certamente, já nos trouxeram aqui aspectos muito importantes que mostram um pouco aquilo que nós dizíamos no princípio e que foi o propósito deste seminário sobre terapia celular. É exatamente o equilíbrio, o balanço entre aquilo que são, por um lado, é verdade, os benefícios, os custos, mas, acima de tudo, o pensar estrategicamente como é que se pode investir num país como Portugal, que é um país pequeno, com um PIB baixo, mas que tem pessoas que precisam destas terapêuticas, como é que nós podemos planear os cuidados de forma a torná-los o mais eficientes possível e, de facto, garantir o acesso a quem dele precisa, mas de forma que seja também sustentável para o Serviço Nacional de Saúde, não colocando, obviamente, em risco também aquilo que são outras vias, digamos, de acesso aos cuidados, a todos os outros cuidados que a doutora também referiu. Já estou quase a fazer o resumo, que é para adiantar trabalho, e que são de muita frequência, mas de baixo custo. E, portanto, é entre esta muita frequência, que já é um ciclo de aprendizagem maduro, e aquilo que são ciclos novos de aprendizagem de prestação de cuidados, onde somos todos aprendizes na Europa também, que de facto estas decisões, estas reflexões se jogam. Eu penso que nós não estamos a conseguir trazer até nós o senhor professor. Vamos dar aqui mais uns segundos, porque não podemos atrasar este seminário, tendo em conta que temos de começar exatamente à hora a conferência final. Mas vamos dar aqui mais um bocadinho. Agora vou-me calar para não ficarem muito fartos de mim. Já fiz uma parte do sumário final e vamos então aguardar um bocadinho mais. Caso não consigamos restabelecer a ligação, teremos de passar ao Sr. Mário Maris. Muito bem, nós vamos mesmo ter de voltar, mas não ainda com o professor Fernando Leal da Costa, porque não estamos a conseguir restabelecer a ligação e desde já pedimos desculpa, sem prejuízo de podermos, entretanto, ainda conseguir trazê-lo para concluir a sua intervenção, mas vamos passar de imediato ao Dr. Mário Maris, que eu já tinha apresentado logo no início, que é diretor do Serviço de Hematologia do IPO do Porto, um instituto muito conhecido em Portugal e até, se me permite, não quero ser exagerada de maneira nenhuma, mas acho que estou a ser justa, conhecido até internacionalmente pela investigação que faz e pela capacidade que tem tido de facto, fazer este roteiro de inovação, de investigação, e pedir-lhe, Sr. Doutor, que naturalmente, com toda a sua experiência clínica, é talvez uma das pessoas que em Portugal mais experiência tem com aquilo que é a terapia celular, que nos fale de facto, dentro daquilo que entender nestes 12 minutos, daquilo que são também as oportunidades, daquilo que são os desafios e também daquilo que devemos acautelar e as lições que devemos aprender com esta primeira fase que já começámos em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Eu gostaria de começar por agradecer à organização o amável convite para participar neste simpósio, onde eu vou procurar mostrar algumas das especificidades desta terapêutica e, eventualmente, constrangimentos ao seu acesso. Se eu pudesse ter, então, agora os slides. Ok. Eu começaria por, muito rapidamente, explicar o que são as células CAR-T, que são linfócitos T geneticamente modificados, em que, através de um vetor vírico, se introduz material genético para que esse linfócito T passe a expressar um receptor quimérico
que desta forma irá permitir que a célula CAR-T reconheça de forma mais eficiente e leve à sua destruição as células tumorais. Próximo slide. A tentativa de manipulação genética das células CAR-T tem já muitos anos, mas só em 2017 é que o FDA veio a aprovar os 2 produtos que hoje estamos a utilizar no tratamento de linfomas agressivos e das leucemias linfoblásticas. Isto foi no segundo semestre de 2017 e, felizmente, muito antes do que aquilo que na altura eu pensei que pudesse acontecer em Portugal, esta terapêutica passou a estar disponível no primeiro semestre de 2019, quando tratamos o primeiro doente com CAR-T em Portugal, no IPO do Porto. Próximo slide. A terapêutica com células CAR-T é o paradigma da medicina personalizada e de precisão. Personalizada porque este é um tratamento que é feito à medida para cada doente e é de precisão porque as células CAR-T são preparadas para reconhecer um alvo específico nas células tumorais. É um processo complexo que custa dinheiro e que também leva tempo, e essa é uma das limitações da terapêutica, em que tudo começa por uma colheita de leucócitos numa sessão de aférese ao doente e depois o produto colhido, os leucócitos, são enviados, eu costumo dizer, em classe executiva, para uma fábrica fora do país e nessa fábrica esse produto, os leucócitos, são separados, portanto são separadas as células T, que são aquelas que vão ser utilizadas para a produção das células CAR-T. Posteriormente, as células T são ativadas e são incubadas durante um dia com o vetor vírico, que contém então o material genético que nós queremos introduzir nas células, nos linfócitos T. Posteriormente, essas células vão manter-se in vitro, em cultura, no laboratório, portanto na fábrica, durante cerca de uma semana, para que haja uma expansão, uma proliferação dessas células, para que no final eu tenha pelo menos 2 milhões de células CAR-T por quilo de peso do doente que eu vou tratar. E quando isso acontece, quando atingimos este valor, as células são novamente criopreservadas, congeladas e regressam novamente em classe executiva ao centro CAR-T e estão prontas então a administrar ao doente específico para o qual o produto foi produzido. Próximo slide. Esta terapêutica é complexa e exige, de facto, uma infraestrutura um pouco complicada. Aquilo que eu chamo o centro CAR-T, portanto, o centro que está, digamos, habilitado para administrar esta terapêutica, tem que ter vários serviços, entre eles um serviço de hematologia, um serviço de terapia celular com todas as credenciais para poder exportar células para fora do país, um serviço de farmácia, cuidados intensivos e os demais serviços normais a um hospital central. E este centro CAR-T tem que ser capaz de dialogar com outros hospitais, onde muitas vezes vão ser referenciados os doentes. Portanto, esses hospitais terão, digamos, o papel de identificar o doente candidato a esta terapêutica, farão a sua referenciação e depois caberá ao centro CAR-T decidir se ele é não elegível, se ele tem ou não benefício para esta terapêutica. Considerado elegível, o doente é então submetido a um processo de leucaférese para a colheita dos leucócitos e depois, enquanto as células estão a ser em produção, o doente pode voltar ao hospital de origem para muitas vezes fazer uma terapêutica de suporte para que possa aguentar, manter-se suficientemente estável até a altura que o produto está pronto para a administração. Quando temos a informação de que o produto está a regressar, nós voltamos a chamar o doente do hospital de origem, ou do nosso próprio hospital, muitas vezes, e nessa altura internamos o doente para fazer uma quimioterapia de linfodepleição, uma quimioterapia de baixa intensidade para destruir alguns dos linfócitos que o doente ainda tem em circulação. E depois dessa quimioterapia, o doente, no caso do IPO do Porto, é internado num quarto CAR-T, que é um quarto que foi, digamos, preparado especificamente para esta terapêutica na região, portanto, no âmbito dos cuidados intensivos, mas não faz parte dos cuidados intensivos. E durante este internamento, estes doentes estão sob os cuidados da hematologia e os cuidados intensivos ficam, digamos, na retaguarda. Caso haja uma toxicidade excessiva, poderão ter que
que entrar em cena. Habitualmente o doente fica 7 a 10 dias neste quarto CAR-T, após o que, na maioria das vezes, tem alta para o domicílio e outras vezes poderá ter que resolver alguma complicação e pode ter que ir para a enfermaria de hematologia. Quando tem alta para o domicílio é visto uma vez por semana, tem consultas uma vez por semana pelo menos, durante o primeiro mês. No final do primeiro mês é feita uma reavaliação para ver se o doente teve ou não resposta através da realização de um PET e depois tem uma consulta habitualmente uma vez por mês durante 3 meses e no final de 3 meses está apto a regressar outra vez ao hospital de origem, onde passará a ter um seguimento em tudo idêntico aos demais doentes com linfoma que fizeram outros tratamentos. E o doente virá depois, pelo menos uma vez por ano, terá um seguimento anual para controle de eventuais toxicidades tardias. Próximo slide, por favor. A nossa experiência com esta terapêutica começou então em abril de 2019 e até novembro de 2021 nós já incluímos neste programa 40 doentes. Portanto, 40 doentes foram submetidos ao processo de leucoférese para tratamento com células CAR-T, 20 para tisagem leucocel, 19 para axicabtagene e um doente para brexucabtagene. São estes os 3 produtos que atualmente já utilizamos em Portugal. Destes 40 doentes, 31 deles já foram tratados, portanto já receberam o produto final. Infelizmente, 2 dos doentes não chegaram a receber o produto porque progrediram e morreram 2 ou 3 dias antes do produto estar disponível para a sua administração e temos mais 6 doentes em produção e há ainda um doente que já fez a leucoférese, mas o pedido de produção ainda não foi efetuado. O que é de esperar em termos de benefício para os doentes com este tratamento? Bom, dos ensaios clínicos sabemos que à volta de 39% dos doentes submetidos a tratamento com CAR-T terão a doença controlada ao fim de um seguimento de 2 anos e provavelmente esses doentes estarão curados. É óbvio que a maioria dos doentes não consegue atingir este resultado, mas antes desta terapêutica nem 10% destes doentes poderiam sobreviver tanto tempo. De facto, há aqui um incremento significativo desta terapêutica. Próximo slide. Uma das questões que se coloca e o professor Leal da Costa já foi falando dos custos desta terapêutica, e nós fizemos aqui um exercício de quanto custa a terapia com células CAR-T no IPO do Porto. Bom, os custos da terapêutica são, sobretudo, 95% são o custo da produção do CAR-T, que neste caso está tabulado em 327 mil euros por doente. Nós fomos ver nos primeiros doentes que tratamos quais seriam os custos indiretos no nosso hospital, relacionados com a leucoférese, com a administração de tratamento, com as consultas, com os internamentos, e encontramos que, em média, a mediana de custos indiretos com esta terapêutica é de 10.667 euros, variando de 3.000 a 46.000 euros. Isto dá um custo final por doente, em relação a esta terapêutica, de 355 mil euros, variando entre 347 e 390 mil euros. Sendo uma terapêutica cara, obviamente que seria muito importante ter a noção ou sabermos qual é o número de doentes que necessitarão deste tratamento em Portugal. Essa é uma equação bastante difícil de fazer. Eu diria que no caso da indicação linfoma não Hodgkin difuso grandes células B, que é aquela para a qual temos feito mais doentes, o número em Portugal rondará 66 doentes por ano que poderão beneficiar e ter necessidade deste tratamento. Nas outras 2 indicações já aprovadas, como a leucemia linfoblástica, eu não tenho condições de encontrar este número, mas seguramente que será bastante inferior, porque são doenças mais raras. E a mesma coisa também no linfoma não Hodgkin de células do manto, que é uma doença muito rara, o número também será seguramente muito inferior aos 66 doentes do difuso grandes células B. Nas próximas indicações que se espera que venham a acontecer, nomeadamente o tratamento do mieloma múltiplo e o linfoma folicular, eu aqui também não consigo, digamos, estimar nenhum número, embora no mieloma múltiplo acredite, como sendo uma doença incurável, que provavelmente o número será idêntico ou provavelmente até superior aos 66 doentes por ano.
no folicular acredito que seja menos. E depois a questão que de fundo este simpósio pretende avaliar é se existem constrangimentos ao acesso à carta em Portugal. Eu diria que neste momento julgo que não existem, e costumo dar como exemplo o facto de, em maio de 2020, portanto em plena pandemia, termos tratado um doente dos Açores, portanto geograficamente muito distante do centro, e de termos atualmente um doente da Madeira a aguardar a produção. Portanto, eu julgo que não existem constrangimentos neste momento, nem do ponto de vista demográfico ou outros, e aqueles doentes que nos foram solicitados para tratamento e que não foram aceitos, tinham única e exclusivamente não ter condições para o fazer e, portanto, aparentemente não beneficiarem do tratamento. Que influência terá a terapia solar com células CAR-T nos custos finais do tratamento? Bom, eu acredito que nas 3 indicações para as quais hoje já estamos a usar, o linfoma, a leucemia linfoblástica e o linfoma de células do momento, há obviamente um benefício clínico, mas à custa de um aumento dos custos, portanto um incremento nos custos finais por doente. No caso do linfoma folicular, nas próximas, as próximas indicações para esta terapêutica, acredito que também se manterá o mesmo panorama de benefício, mas aumento dos custos. Acredito, embora não tenha certeza, que no caso do mieloma múltiplo, que é hoje uma doença que custa muito, muito dinheiro, porque os doentes ficam a fazer tratamentos caríssimos continuamente, sendo este um tratamento, digamos, de administração única, poderá aqui, para além do benefício clínico, haver redução dos custos. Isto é um grande desafio, portanto, será por isso necessário encontrar uma forma de garantir o financiamento desta terapêutica para que os centros que a apliquem não entrem em ruptura financeira e comprometam o acesso. O próximo slide. E eu diria que, para terminar, que a terapia solar com células CAR-T veio para ficar, e a exemplo do modelo T da FOR tem múltiplas aplicações e terá cada vez mais aplicações no futuro. Não sei se lembram, mas o modelo T da FOR, que vendeu 15 milhões de exemplares, foi o primeiro SUV a ser construído e tanto era utilizado para fazer piquenique ou ir à missa, como trabalhar na agricultura como trator ou de caminhão. E, portanto, espero por isso que a indústria farmacêutica tenha a ambição e o engenho de Henry Ford e a torna acessível a todos os doentes, baixando os custos, que é, neste momento, o fator limitante. Gostaria só de agradecer a todos aqueles que nos últimos anos contribuíram para que esta terapêutica ficasse disponível no IPO do Porto. Muito obrigado. Doutor Mário Maris, tenho a certeza que todos partilham da nossa opinião, de que nos trouxe aqui, que não é uma opinião, do facto de nos ter aqui trazido a importância do que aqui nos trouxe, do conhecimento que aqui nos trouxe também, tal como prevíamos, da sua experiência e também com alguns dados que nos ajudam a compreender melhor aquilo que são, de facto, digamos, os benefícios, mas também os desafios que estão associados não só ao custo, mas também à própria infraestrutura, enfim, tendo aqui também em conta o capital humano na infraestrutura, que no fundo acabam por necessitar claramente de uma reflexão, mais do que uma reflexão, de um modelo diferente de financiamento. Neste momento vamos recuperar o professor Leal da Costa, a quem vamos dar 2 minutos para poder terminar, digamos, as últimas mensagens que nos quer deixar, uma vez que foi drasticamente silenciado, interrompido devido a problemas técnicos, e depois vamos fechar logo de imediato esta sessão. Senhor professor, faz favor. Muito obrigado. Eu não dei por isso que tinha sido silenciado. Portanto, estejam à vontade que eu fiz a conferência até ao fim. Não sei se tiveram a ocasião de ver alguns dos diapositivos, mas de qualquer das formas, eu penso que, em todo o caso, tendo ouvido a conferência do Dr. Mário Maris, ficou absolutamente demonstrado que este procedimento é tecnicamente, enfim, complicado. Eu não sei se me ouvem, se não, porque não tenho retorno de som, não faço a mínima ideia. Ouvimos sim, professor, ouvimos. Seja como for, a questão fundamental neste caso é chamar a atenção
daquilo que foi dito, no sentido de, por enquanto, não há constrangimentos, mas os constrangimentos vão surgir brevemente se não houver uma reformulação estrutural sobre a forma como estes doentes são abordados em termos do Serviço Nacional de Saúde e em termos daquilo que é a interligação entre as instituições. Como foi dito e ficou muito bem demonstrado, o problema principal não se prende apenas com o custo destes medicamentos. Pode haver e há tecnologias que permitirão a breve trecho que estes medicamentos possam ser muitíssimo mais baratos do que aquilo que são neste momento, e se não for assim, não poderão ter a utilização generalizada que eles deverão ter, nomeadamente em terapêuticas mais precoces destes doentes, mas acima de tudo aquilo que neste momento me preocupa é a necessidade de mobilizar recursos muito diversos que não se esgotam apenas na hematologia e para isso é obviamente necessário que as questões que se prendem com as falhas de recursos humanos, com as falhas de capacidade de aquisição de material, com a necessidade de disponibilidade desses próprios recursos humanos sejam comatadas, mas também estou absolutamente certo que os responsáveis estarão atentos a isso. Só uma nota final, neste momento há países onde já há listas de espera grandes para poder fazer CAR-T, nomeadamente porque os próprios laboratórios começam a não ter capacidade de dar resposta na produção consoante às necessidades e claramente isto mostra como uma evolução tecnológica foi mais rápida do que aquilo que os próprios sistemas de saúde esperavam e, portanto, o tempo de adaptação aqui foi claramente muito menor do que aquilo que se esperaria e costuma ser habitual para a introdução de uma inovação tecnológica. Sr. Professor, muito obrigada aos três pela excelente intervenção, pelas excelentes intervenções que aqui nos trouxeram e que todas juntas, sintetizando aquilo que já foi amplamente aqui ventilado em diversas latitudes pelos nossos oradores, dizer que, e vamos terminar imediatamente, que em pleno século XXI, em que iniciamos, no fundo, verdadeiramente o século, naquilo que é o maior desafio que nos lembramos, aqueles que estão vivos, e que é uma pandemia, com medidas sanitárias que são tradicionais, ou que foram tradicionais ao longo de todas as pandemias da história que vivemos. E, ao mesmo tempo, convivemos e somos recrutados para este admirável mundo novo, onde temos terapias, como já aqui acabámos de falar, que são terapias 5G, no fundo, e que exigem não só um investimento, que é preciso termos naturalmente essa consciência, mas exigem, acima de tudo, outros fatores muito importantes na sustentabilidade do sistema de saúde, que é, para além daquilo que são, obviamente, os custos que já foram aqui apresentados, são aquilo que é a necessidade de uma organização que antecipe, digamos, um programa de administração destas terapêuticas ou destes tratamentos, que é em si mesmo ele, digamos, muito amplo e que, desde a infraestrutura que aqui vemos, que tem que estar dedicada, passando por aquilo que é a proximidade das próprias pessoas e das suas famílias, junto dos hospitais e dos centros onde esta administração é feita. E não esquecendo nunca aquilo que é, e termino desta maneira, o capital humano, que é necessário, os profissionais de saúde que são necessários estarem dedicados a estes temas, é de facto um grande desafio, mas é também os desafios que nós já sabíamos de alguma maneira que antecipávamos, não era preciso ler o Júlio Verne, que antecipávamos de facto neste admirável mundo novo do século XXI. Muito obrigada e muito obrigada também aos organizadores desta extraordinária conferência e aos parceiros por nos terem possibilitado estarmos hoje aqui a falar daquilo que são o acesso às terapias celulares. Muito obrigada.